Sim, sim. Eu tenho nessa tipo de manipulação, eu tenho um caso real que aconteceu comigo. Eu estava trabalhando numa empresa, escrevi um e-mail ao meu chefe. O meu chefe pegou o meu e-mail com todas as palavras, foi um plágio que ele fez, e colocou para o chefe dele com cópia para mim. Eu falei, gente, ele não teve a capacidade nem de mudar alguma vírgula, uma palavra, sabe? Mudar um pouquinho, dar uma floreada, não. Ele escreveu o e-mail como se fosse dele, sendo que quem escreveu fui eu. Senti, assim, extremamente incomodada com aquilo. E foi uma apropriação. Ele se apropriou das minhas palavras, do meu e-mail, para falar que era dele. A ideia original daquilo, eu acredito que tinha sido uma ideia que eu tive para fazer um programa em gestão de pessoas. E ele usou como sendo dele. Eu fiquei extremamente incomodada. Extremamente. E o cara de pau ainda, ou não, né? Não sei se cara de pau foi bom porque foi um alerta para mim. Ele me copiou no e-mail do nosso CEO. Então, ele se apropriava das minhas ideias e vendia como dele. Eu entendi o cenário. Consegui entender o cenário, mas foi muito ruim. Muito ruim. Bem, a próxima o tipo de manipulação é o gaslighting. Agora eu consegui falar. Gaslighting. O gaslighting é quando, assim, a nossa realidade é distorcida. Então, a pessoa fala uma coisa que você não falou, ou ela induz você a ter alguns tipos de pensamento que aconteceu aquilo, mas não aconteceu. Esse tipo de manipulação, ele é bem recorrente e é bem difícil você entender que você está nesse tipo de manipulação. Também, ai, meus chefes queridos. Eu tive um chefe que, numa reunião, ele dando um feedback extremamente negativo para uma colaboradora, falou que eu tinha falado sobre ela, sendo que eu não tinha falado. Então, colocando uma pessoa contra a outra. Se a colaboradora não me conhecesse, com certeza ela ganharia a versão dele. E ainda bem que eu estava também inserida naquela reunião. E eu consegui me defender. Mas aí eu percebi, nossa, alguma coisa está de estranho nessa relação. E aí eu fui percebendo pontos, muitos pontos que ele fazia isso. Que ele falava uma coisa, aí depois distorcia, aí falava que não tinha falado. Então, tudo eu tinha que ter evidências, sempre, tinha que ter evidências para eu me proteger. Só que isso traz uma ansiedade porque você não sabe se aquilo realmente aconteceu, se aquilo realmente você falou ou não, sabe? Fica muito distorcido na sua cabeça. O gaslight, ele acontece bastante e é muito ruim mesmo. Eu acho que, bom, para mim, né, na minha visão, eu acho que é o pior tipo de manipulação, porque ele faz com que a gente duvide da nossa sanidade mental, né? Então, assim, a gente vê muito esse termo, né, Vi, quando a gente fala sobre transtornos de personalidade, né, sobre narcisistas, por exemplo, né? Então, assim, tenho muitos exemplos, infelizmente, até confesso, sim, tive muitos gatilhos escrevendo, estudando sobre essa nossa live. Não é fácil. Quando a gente fala sobre esse tipo de manipulação num relacionamento,
amoroso, meu Deus, isso pode levar a gente, assim, a um estado de extrema confusão, né? A gente realmente duvida da gente mesmo. Mas eu falei, mas será que ele falou mesmo isso? Ai, coitado, ai, deve ter falado, eu fui injusta com ele. Gente, cuidado, cuidado. Por isso que eu falo, você tá num relacionamento onde você só chora, dá muito pouca risada, tá sempre com ansiedade, checando mensagem, perdendo o seu sono. Tem coisa errada aí. Eu vou citar, assim, alguns exemplos, porque eu achei, assim, o fim, né? Então, por exemplo, no começo desse relacionamento, que graças a Deus e a minha terapeuta terminou, né? Mas assim, ó, faz alguns meses, e olha, isso ainda mexe comigo. Mas a gente sabe que a gente se cura quando mexe assim de um jeito da gente não se conformar, tipo, meu Deus, né? Como é que eu me sujeitei a uma coisa dessa? Não assim, daquele jeito, ai, perdi ele. Não, isso não existe mais, graças a Deus. Então eu vejo que eu estou curada, né? E estou mais forte, graças a Deus. Mas foi muito ruim, gente, muito ruim mesmo. Então, por exemplo, né? Ele gostava de futebol. Então, eu nunca gostei de futebol. Mas, quando a gente gosta de alguém, a gente se interessa pelas coisas, faz uma forcinha, né? Comecei até a gostar de assistir, né? E aí, uma vez ele falou assim, ah, eu não vou aí, viu? Não vou aí na sua casa hoje, tipo, fim de semana, sei lá. Porque vai ter jogo, né, aqui na minha cidade, o time da cidade e tal, vou lá, né, acompanhar meu pai, nós vamos juntos, tal. Ah, que bacana, né? Aproveita, tal, né? Ah, tudo bem, hoje, né? Amanhã a gente se vê, tá? Você quer ir junto? Aí eu, vamos! Olha que bacana, ele, né? Ele, olha, quer me colocar ali no, né, um time pequeno, eu tenho medo assim, estágio, aquela coisa, né? Estádio, aquela coisa. E aí, na hora que eu concordei, ele deu risada, tudo por mensagem, né, gente? Claro. Aí ele deu risada e falou, eu tava brincando. Você queria ir mesmo? Meu Deus, eu me senti uma idiota, né? Então, assim, olha só. E foram muitas coisas assim. Por exemplo, eu tinha atendimentos em São Paulo uma vez, e aí eu tava com tudo certinho, eu ia de ônibus e tal, né? E aí ele muito assim, solícito, né? Olha, eu vou com os meus pais tal dia. Olha, acho que vai dar certo. Você quer ir com a gente? Olha, já vamos deixar combinado. Ah, gente, perto da data. Você vai me matar, mas olha, aconteceu um imprevisto, a gente só vai tal dia. Gente, a minha sorte, né, é que eu sou determinada e ainda mais em relação ao meu trabalho, né? Uhum. Então aí eu simplesmente fui de ônibus, né? Mas aí eu comecei a ver, falei, gente, tá muito estranho isso, né? Deixa eu ver aqui. Ah, sem contar no meu aniversário, essa foi para acabar, né? Uhum. Então assim, ah, é o seu aniversário, né, que foi esse mês. Então eu lembrei, porque realmente o ano passado foi isso, né? Ah, não, tem que ser especial. Vamos para Bauru, que é uma cidade aqui perto, tem coisas legais, tal, né? Vamos em tal lugar que você gosta, tal. De repente, aí eu concordava. Ah, então vamos. Se bem que talvez você queira fazer outra coisa, né? Ah, resumindo, gente, a gente passou aqui na minha casa, no dia mesmo, comendo uma pizza que ele pegou no mercado. Ai, como ele é bonzinho, né? Como ele era bonzinho. Então, olha, é muito complicado. E uma coisa que acontece é que às vezes a gente fica, ah, mas ele é bacana, olha, ele queria me levar. A gente fica justificando, sabe? Então a gente tem que parar com isso, a gente tem que enxergar, porque isso Uhum. acontece muito nesses relacionamentos abusivos, gente, viu? Então, assim, tá estranho, tá te dando ansiedade, você tá perdendo o seu sono, você fica confusa, ainda mais com mensagem. Mensagem é batata. Escreve tal coisa. Ah, mas era brincadeira. Não, não foi isso que eu quis dizer. E eles são muito evasivos, né, Vi? Eles, Sim. assim, falam sempre, assim, de uma forma muito aberta, muito... que depois ele pode... A gente se sujeita mesmo, não é? A gente se sujeita. Porque há um sentimento envolvido. E por isso que a gente precisa dos amigos por perto, dos familiares, ouvi-los e também fazer terapia, gente. A minha sorte era essa, porque senão
a coisa tinha se estendido. Porque quantas vezes, ainda teve isso, muitas vezes eu tentei me desvencilhar dessa pessoa. Então ele ficava o quê? Ele nem queria estar junto, mas também não me deixava partir. Quando eu falava para ele, olha, eu não quero ser ficante, eu não quero esse tipo de relacionamento, eu quero uma coisa mais assim, né? Mais companheirismo e tal. Ah, mas então isso eu não posso te dar. Então, olha, então para mim não serve, vamos seguir. E aí ele mandava mensagem de novo, começava, gente do céu, não é? Gente, olha, precisamos de ajuda quando a gente está envolvido nesse tipo de relacionamento.